Vamos lá, vamos ao trabalho. Vamos falar dos crimes contra a administração pública e a gente já larga de um ponto que é muito importante para a sua prova. Falar sobre o crime de contrabando e descaminho. Fala-se muito em contrabando e descaminho pela ordem alfabética. Para ficar mais fácil para você recapitular da forma como está tipificado, lembre-se de descaminho e contrabando. Tá, Lucas. O que acontece em cada um desses delitos? Veja. Hoje, a tipificação do descaminho aparece no artigo 334 do Código Penal, enquanto que a do contrabando aparece no artigo 334-A. Veja só, nós tivemos aí distinções substanciais entre esses dois delitos. Sabe por quê? Presta atenção comigo aqui. Até 2014, essas duas figuras integravam um mesmo tipo penal. Qual era o sentido? O descaminho e o contrabando estavam inseridos no artigo 334. Então integravam o mesmo tipo penal, que era o artigo 334. Porém, com o advento da Lei 13.008, então com a Lei 13.008 de 2014, nós tivemos um desmembramento dessas condutas, no sentido de que o descaminho ficou no 334, enquanto que o contrabando passou a integrar outro tipo penal autônomo, 334-A. Você vai me perguntar, Lucas, mas por que isso aconteceu? Veja, quando a gente fala em descaminho, esse crime ele tem por finalidade a ilusão no pagamento de imposto, não pagar imposto. Só isso. O contrabando, ele já quer proteger a segurança pública, a saúde pública, porque a sua conduta consiste em importar ou exportar uma mercadoria proibida. Então, se você fala sonegar uma parte do imposto, sonegar o imposto, ou colocar dentro do território nacional, ou exportar uma mercadoria proibida, qual das condutas é mais grave? É lógico que é o contrabando, então é razoável que ele passe a integrar um tipo penal autônomo. Além disso, o antigo artigo 334, ele tinha previsão de pena lá de reclusão de 1 a 4 anos. E aí, quando a gente fala em quantum de pena, a gente precisa analisar uma situação que é elementar. Se você lembrar lá do artigo 322 do Código Processual Penal, você há de lembrar que o delegado de polícia, a autoridade policial, pode arbitrar fiança naqueles crimes que tenham como pena máxima até 4 anos. Então veja, o delegado de polícia, no caso de uma grande apreensão de cigarros, se fosse pela redação antiga, o próprio delegado de polícia poderia arbitrar a fiança. Agora, com a Lei 13.008 de 2014 e com esse desmembramento em artigo 334 e artigo 334-A, em que aqui nós temos o descaminho e aqui o contrabando, nós tivemos uma mudança substancial. A pena hoje do descaminho, ela permaneceu com reclusão de 1 a 4 anos, porém, a pena do contrabando, ela subiu para reclusão de 2 a 5 anos. Então, só nesse primeiro momento, o legislador deu um tratamento mais rigoroso ao contrabando, beneficiando aqueles que praticam o descaminho. Não é que beneficiando, mas tratando de maneira proporcional quem pratica cada um dos delitos. E aí eu te convido
para recapitular um dos temas iniciais do estudo do direito penal, que remonta lá à parte geral. Se a gente parar para analisar, o contrabando, antes da Lei 13.008, ele integrava o artigo 334. Então vamos desenhar isso aqui que é importante, ó. Então, o contrabando, vamos colocar aqui, ó, até 2014, aqui, ó, nesse primeiro momento, vamos imaginar um período de atividade aqui, ele integrava o artigo 334 do Código Penal. Com a Lei 13.008 de 2014, ele saiu do artigo 334 e passou a integrar o 334A, também do Código Penal. Aí vem a questão. Eu posso dizer aqui que ocorreu a abolitio criminis? Houve abolitio criminis? Abolitio criminis consiste na supressão, na retirada da figura criminosa. Deixou de ser crime? Não. Qual é o fenômeno que aconteceu aqui com o contrabando? Aconteceu o chamado fenômeno do princípio da continuidade normativo típica, que consiste numa revogação formal da lei penal. Por que revogação formal, Lucas? Porque só muda a formalidade, só muda a disposição. A matéria em si, ela não foi revogada. Se você parar para analisar tecnicamente, quando se fala em abolitio criminis, aí sim nós podemos falar que há a revogação formal e material da norma, ou de um determinado fato. Inclusive essa questão aqui caiu para a prova de escrivão da Polícia Federal em 2018, justamente no seguinte sentido: caíram duas questões de direito penal e ambas falavam sobre o contrabando. É correto falar que o crime de contrabando ele é punível em homenagem ao princípio da continuidade normativo típica? Perfeito. Sim, porque ele integrava uma disposição com a Lei 13.008 de 2014 e hoje ele integra outro tipo penal. Então, um breve introito, uma breve introdução acerca do contrabando e descaminho e essas disposições intertemporais. Show de bola? Vamos para o texto de lei então. Veja só. Artigo 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, pena reclusão de 1 a 4 anos. Então, quando a gente analisa o artigo 334 do Código Penal, e aqui você já está cansado de me ouvir falar que, se você lembrar os verbos, você consegue ter um grande êxito na parte do direito penal especial. Então, olha só, o nosso verbo aqui é iludir, no todo ou em parte, o pagamento de imposto. Pagamento de imposto. É a sonegação fiscal. Pagamento de imposto pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias. Então imagine o seguinte, imagine que você está numa região de fronteira, ou que você viaja lá para Foz do Iguaçu, você vai conhecer as cataratas, vai lá no Parque das Aves, conhecer e passar a mão no Pica-Pau, e aí você tem a ideia que todo mundo tem, por ser uma região de fronteira, você vai para a Cidade Leste para fazer compras.
E aí você chega lá e se surpreende com o preço dos aparelhos eletrônicos e com aquela parafernália toda. Você acaba comprando um iPhone 12, um outro laptop da mesma marca e ali, resumindo, você gasta 40 mil reais em mercadorias. Sobre essa mercadoria, quando você retorna ao Brasil, você precisa declarar a entrada dessas mercadorias no Brasil e, naturalmente, fazer o pagamento do imposto de importação. Se você não faz esse pagamento de imposto, você pratica o crime do artigo 334. Então, pela classificação, olha só, pela classificação doutrinária, o que você precisa recordar? Quando a gente fala em elemento subjetivo, esse crime só pode ser praticado por dolo. É o dolo direto em se praticar aquela conduta. É quando o indivíduo tem a intenção de colocar a mercadoria em território nacional sem promover o pagamento de imposto. Beleza? Outra situação. Sobre a classificação doutrinária deste tipo, classificação doutrinária, ela estabelece que esse crime de descaminho é um crime formal. Perceba o seguinte, nós estamos diante de um tipo penal aqui em que não haverá o pagamento de imposto. Mas qual é o momento consumativo desse crime? Eu preciso aguardar a consolidação do crédito pela via administrativa? Eu preciso do lançamento tributário para que esse crime se consume? Não, não. O entendimento consagrado hoje pelos nossos tribunais, sobretudo pelo STF, é que o crime se consuma com a mera ilusão, com o não querer pagar o tributo, com a mera ilusão no pagamento do tributo. Em resumo, podemos constar aqui também que haverá o crime, olha só, haverá o crime, mesmo sem a consolidação, do crédito na via administrativa. Essa situação aqui foi objeto de questões de concurso no ano de 2021. Então, olha só, eu preciso aguardar o lançamento efetivo do crédito tributário lá na via administrativa para que o crime se consume? Não, os tribunais, sobretudo aqui, o Supremo Tribunal Federal, tem entendimento consagrado no sentido de que haverá o crime mesmo sem a consolidação do crédito na via administrativa. Tranquilão? Olha só, outra coisa agora que é importantíssimo. É possível a aplicação do princípio da insignificância para quem pratica o descaminho? E já sejamos verdadeiramente objetivos. É possível a aplicação. É possível a aplicação. Beleza. E qual é o parâmetro utilizado? O parâmetro utilizado decorre lá das portarias 75 e 130 de 2012. E pasmem aqui, meus amigos, o valor para aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho é de 20 mil reais. Então, se apurou-se que o valor tributário sonegado é de 18 mil reais, pumba, princípio da insignificância.
aqui nós não teremos os mesmos parâmetros lá dos crimes patrimoniais. Aí você vai perguntar, porra, Lucas, mas por que 20 conto, mano? 20 mil no meu bolso dá pra fazer um monte de coisa. Concordo, no meu também. Dá pra fazer várias correrias aí. Tá, mas e qual é o padrão então? Até 20 mil reais, o fisco, a autoridade administrativa, a Procuradoria-Geral, sequer move ação de execução fiscal para receber o valor. Então, nesse contexto, se não há nem mesmo manejo do aparato estatal para cobrar o valor do tributo, entendeu-se que também não seria viável mover o aparato estatal na via criminal. Se não tem interesse em receber, também não há interesse em punir. Então lembre-se aqui do valor de 20 mil reais. Já constando aqui como uma observação, esse mesmo entendimento aqui não se aplica ao contrabando, ok? Não se aplica ao contrabando. Então, é um entendimento isolado ao crime de descaminho. Fique atento a isso. Show de bola? Então vamos lá, vamos evoluir aqui para as figuras equiparadas. Incorre na mesma pena quem pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei, que é uma norma penal em branco que depende de um complemento, e essa navegação de cabotagem é aquela navegação feita entre os portos. Sinceramente, se isso aqui for aparecer na sua prova, aparece como texto de lei. Esse termo navegação de cabotagem é um termo que remete lá ao período de colonização, quando, entre os portos, haviam cabos que indicavam qual era a direção a ser seguida, por isso permaneceu-se o termo navegação de cabotagem. Mas é uma navegação comercial entre portos, legal? 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. Olha só, aqui nós também temos uma norma penal em branco, porque nós precisamos dessa lei especial que regulamente. Tá, existe isso? Existe. São situações que envolvem as zonas francas. Então vou colocar aqui no singular, ó, zona franca. Toda zona franca ela tem uma regulamentação por lei ou por decreto, e lá constam as disposições específicas, inclusive situações que serão equiparadas ao crime de descaminho aqui. Exemplo, é o indivíduo retirar uma mercadoria lá da Zona Franca de Manaus, por exemplo, sem o devido reconhecimento, sem a devida nota fiscal. É considerado um crime equiparado a descaminho, tranquilão? 3. Quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional, ó. Ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. Olha só, meu amigo, aqui é como se fosse uma figura parecida com a receptação, mas aqui não é o indivíduo que adquire, que põe à venda, enfim, um produto que é objeto de crime anterior. Aqui o indivíduo vende, expõe à venda, mantém em depósito, enfim, aquela mercadoria que ele sabe que foi importada irregularmente e que não fora devidamente recolhido o imposto ao fisco. Tudo bem? Fique muito atento aqui ao texto de lei. 4. Quem adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos falsos, que sabe serem falsos. Então aqui é o famoso documento sem nota fiscal. Sabe o que você pode equiparar aqui, ó? Imagine que você, quando for policial federal, você está numa operação de rotina lá, numa investigação, e você chega nos famosos camelódromos. Aí você chega pro tiozinho e se passa lá por um cliente. Fala, ô tio, tudo bem? Fala, e esse Xiaomi aqui? Fala, ô meu filho, esse aí tá 500 pila. Porra, e esse aí é novinho, hein, ó. Da hora. Tá, é o seguinte, da onde que veio esse produto? Ah, meu filho, esse produto veio lá do Paraguai, fui eu mesmo quem fui buscar. Ah, você tem a declaração de importação dele? Não tem. Opa, então esse tiozinho ele tá praticando uma figura equiparada ao descaminho, tranquilo? Essa figurinha aqui. Show?
Olha só, parágrafo 2º. Equipara-se às atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. E aí é o seguinte, a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, se é através de navegação ou é o transporte aéreo, beleza? Olha só, tem uma técnica aqui para você lembrar dessa causa de aumento de pena, que é a seguinte, quando você faz um barquinho ou um aviãozinho de papel, como é que você o faz? Como é que você manipula o papel? Você dobra o papel. Então, se o descaminho, e vai valer o mesmo lá para o contrabando, a gente vai ver na sequência, se é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, a pena será aplicada em dobro, beleza? Parece idiota, mas a hora que cair na sua prova, eu quero ver se você vai dar risada desse jeito, beleza? Fechou? E nós chegamos aqui no artigo 334. Importar ou exportar mercadoria proibida. Veja só, no descaminho nós tínhamos a ilusão no pagamento de imposto. Ah, não quero pagar imposto, foda-se. Aqui não. Aqui, faz-se adentrar ao território nacional uma mercadoria proibida. Ou você tira ela daqui. Importar ou exportar mercadoria proibida. Beleza. Então vamos lá. Vamos sacar, vamos captar os respectivos núcleos. Lembrando que agora estamos no artigo 334-A do Código Penal. Então nós temos aqui o contrabando. Contrabando. Núcleos: importar ou exportar o quê? Mercadoria proibida. Essa proibição não é qualquer tipo de mercadoria proibida, mas essa mercadoria proibida, ela pode ser absoluta ou relativamente proibida. Por exemplo, se o indivíduo vai até o Paraguai e traz lá o famoso Citotec, que é um remédio abortivo, pode remédio abortivo no Brasil? Não pode. Então o indivíduo está inserindo no território nacional uma mercadoria absolutamente proibida. Tranquilão? Agora, o camarada, e aí o mais usual, né? Vai lá para o Paraguai e traz aqueles maços azuis maravilhosos. Fox, cigarro. Cigarro é proibido no Brasil? Não é. O que acontece aqui? Ele é relativamente proibido por conta dos componentes. Ele tem componentes que não são homologados pelas agências reguladoras. Beleza? O mesmo aqui. Vou colocar até os exemplos, ó. Então a gente colocou cigarro. A gente pode ter aqui também agrotóxico, animais. Inclusive, isso aqui foi tema da redação na PRF em 2013, beleza? Era para o candidato mencionar lá, fazer uma redação falando sobre o contrabando e quais eram as principais mercadorias aí contrabandeadas. O que a galera desceu o carreto falando sobre drogas e sobre armas? Sabe o que aconteceu? Isso aqui, ó. Se fuderam. Por quê? Porque drogas, lei de drogas não é contrabando e armas, estatuto de desarmamento também não é contrabando. Então, proibição absoluta aqui, a gente pode colocar remédios, medicamentos, né? Que ficaria mais bonito, mas foi remédios. Aí você pode colocar como exemplo os remédios abortivos. Pode colocar os remédios anti-estresse. Embora não seja um remédio, mas pode colocar aqui os anabolizantes. Tudo aqui entra como uma proibição de ingresso em território nacional.
Fechou? Essa é a ideia do contrabando. Só lembrando que ao contrabando você não aplicará o princípio da insignificância. Show de bola? Então vamos evoluindo aqui, ó. Incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. Então aqui nós dependeremos também de um complemento normativo, para saber aonde estão essas disposições. Mas como valeu lá para o descaminho, vale o mesmo aqui para o contrabando, que são as questões estabelecendo as zonas francas. Legal? E tem 2. Incorre na mesma pena quem importa ou importa clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. Então, se você está trazendo uma mercadoria, um medicamento lá, por exemplo, que deriva de alguma substância que não seja homologada aqui no território nacional. E aí eu nem estou falando lá da cannabis, mas de alguma outra procedência. Se a gente está falando de cannabis lá, a gente fala de estatuto, a gente está falando em lei de drogas. Se a gente fala de outro princípio ativo que dependa da homologação da Agência Nacional de Saúde, por exemplo, da Anvisa, aí você também pratica contrabando. Me veio à cabeça aqui uma situação já vivenciada numa situação prática. Perceba o seguinte, uma pessoa com um problema de fibrose pulmonar dependia do fornecimento de um medicamento, só que esse medicamento ele só poderia ser importado. Por quê? Porque ele ainda não era homologado pela Anvisa. O que acontece? Se a pessoa importa diretamente esse medicamento, sem que ele passe pela supervisão da Anvisa, isso aí caracteriza o crime de contrabando. Tudo bem que nós podemos alegar lá estado de necessidade, uma porra de coisa lá para afastar a ilicitude dessa conduta. Mas, se a gente analisar sob o prisma da tipicidade formal, haverá o crime. Show? 3. Reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. Então imagine que o Brasil produz uma mercadoria que a única finalidade dela seja a exportação. Então se a pessoa desvia a mercadoria que era para exportação e reinsere aqui no nosso território, também será considerado contrabando. 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Então vale a mesma regra que a gente viu para o descaminho. Se há, de qualquer forma, venda, exposição à venda, em depósito, enfim, no exercício de atividade comercial, mercadoria que seja proibida pela lei brasileira, haverá o crime de contrabando. Lembra que mercadoria proibida, lá no descaminho, vender, ter em depósito, expor à venda, mercadoria sem o pagamento do imposto. Aqui já é mercadoria proibida, beleza? Lembre-se dos objetos materiais de cada conduta. 5. Quem adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Equipara-se às atividades comerciais para o efeito desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias, até mesmo aqueles que são exercidos em residências. Equipara-se às atividades comerciais para o efeito deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive os exercidos em residências. Legal? E aí aquela mesma ideia de aumento de pena, aplicação da pena em dobro, se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Beleza? Então, aí foram as principais informações e os pontos mais relevantes envolvendo contrabando ou descaminho. Até a próxima. Fiquem bem.